Fala pessoal, bem-vindos ao Doutrinarte, Academia Cristã de Teologia, Cultura e Arte. Eu sou Samuel Fratelli. Eu sou o Felipe Moreira. E hoje estamos no nosso quarto episódio do Doutricast, o podcast do Doutrinarte. E hoje falaremos sobre culto. Isso aí. Não é não, Felipe? Culto a Deus. Mas antes da gente falar sobre culto, nosso recadinho de sempre. Deixa o like, deixa seu comentário aí, seu bom dia, seu boa tarde, graça e paz do Senhor. Manda bala aí e já vai compartilhando também, que hoje o papo é bom, hein? Se inscreve no canal, ative o sininho e vamos para o nosso papo. Bora lá. Muito bem, se o assunto é culto, você deve ter feito já essa pergunta para você. O que é culto? A gente, cristão, frequenta os nossos cultos domingo após domingo, outros cultos durante a semana. Mas o que é culto? Então, Felipe, vamos começar aí. O que é culto? O que é culto? Essa é aquela pergunta que, assim, né? Ela lida com um assunto que a gente está acostumado a falar muito na nossa rotina. Vou pro culto, né? E que faz a gente, muitas vezes, no uso disso, perder um pouco da nossa responsabilidade no culto. Então, acho que um puxãozinho de orelha para todos nós é que muitas vezes a gente vai mais como espectador para nossas reuniões dominicais, enfim, nos dias de culto que a sua igreja tem aí, e a gente se esquece de que nós somos participantes disso. Só que antes de entender um pouco esse processo, o que é culto? Dentre os livros que nós temos aqui, eu gosto muito desse aqui, ó, Teologia Bíblica da Adoração, Cultuando a Deus como Ele orienta e deseja. O Peterson, ele é David Peterson, né? Ele é um teólogo anglicano aqui que acho que foi um dos que melhores contribuiu aí, né, nos últimos anos aí do desenvolvimento, né, do entendimento que a gente tem que ter a respeito do que é adoração e do que é culto. E em poucas palavras, a gente pode definir que culto é um encontro, né? Sim. É um encontro com o Senhor. É a gente se colocar diante de Deus e prestar a Ele a resposta adequada à revelação dele. Então, de alguma forma, a gente pode pensar que o culto nasce ou ele se origina da própria autorrevelação de Deus. Deus se revela para nós, Deus se apresenta para nós, e a resposta imediata que todo aquele que contempla o Senhor é responder em adoração e em culto a Ele. O Peterson coloca para nós, ao tentar fazer essa união aí entre adorar e prestar esse culto de adoração ao Senhor, da seguinte forma, que o culto e a adoração a Deus é um encontro com Deus, nas condições que Ele estabelece e da maneira que só Ele torna possível. Então o que a gente consegue entender aqui? Que o culto não é algo que nasce de nós, mas como eu já disse, é uma resposta à revelação de Deus, só que não é uma resposta que também parte de nós a forma como a gente vai responder. O próprio culto nasce também da própria maneira pela qual Deus quer ser cultuado. Só que entra um ponto importante, a gente tem falado muito isso aqui, né? Naquilo que a lei de Deus exige de nós, sozinhos nós não somos capazes de responder e fazer. Então o próprio culto a Deus, que é direcionado a Ele, é estabelecido a forma como deve ser feita, mas ao mesmo tempo também a possibilidade e o fazer de fato é algo que só Ele torna possível por meio do Espírito dele atuando em nós. Então, resumidamente, a gente pode definir o culto como uma resposta ao Deus que se revela por meio da sua Escritura e que se revelou plenamente na pessoa de Cristo, né? Legal. Acho que é por aí. A gente tem falado em todos os episódios, citando Gênesis, citando alguma coisa. E aí, nesse daí a gente cita Gênesis também? Acho que dá, cara. Acho que dá. Querendo ou não, vamos pensar que o próprio homem foi criado para justamente, vamos trazer alguns termos que a gente usou, né? A vocação que ele recebe de ser um ser sacerdotal. Alguém que recebe como coroa da criação essa coroa gloriosa de ser imagem e semelhança do Senhor. Se você não sabe muito bem o que ele está falando, corre no episódio 3. Exatamente. O episódio 3 tá chique, viu? Tá bom demais. Essa condição nossa como sacerdócio do Senhor proporciona para nós uma responsabilidade de refletirmos a imagem de Deus ao nos envolvermos com o mundo em nome de Deus. Só que ao mesmo tempo que nós nos envolvemos em nome de Deus, nós ao mesmo tempo retornamos para a presença de Deus, devotando a Ele glória, louvor e recebendo, acho que, toda a substância e o poder que a gente precisa para poder fazer isso, que é a atuação do Espírito dele em nós, né? Então acho que tem total relação com o Gênesis, total relação.
Então, quem presta culto, então? Cara, na nova aliança, e acho que a gente já pode partir daqui, né? Na nova aliança, nós já conversamos, né, em episódios anteriores que Deus cria a adoração ao criar seres humanos que são adoradores, porque foram criados para isso. A identidade humana se caracteriza pelo fato do ser humano ser um ser adorador. A gente corrompe a adoração, mas Deus recria a adoração. Ele refaz essa adoração, ele restaura essa condição nossa por meio da obra de Jesus. Agora, na nova aliança, a adoração genuína ela ocorre justamente aonde? Com o povo de Deus. O povo da aliança, essa comunidade que agora, em nome de Jesus, e nós lemos isso no nosso episódio anterior, né? 1 Pedro capítulo 2, lá a partir do verso 4, que nós estamos sendo formados como pedras vivas, que agora, como sacerdócio santo, prestam sacrifícios de adoração aceitáveis a Deus por meio de Jesus. Então, na nova aliança, a reunião nossa é a reunião do povo de Deus. Eu sempre gosto de pensar assim, de que por mais que a nossa adoração, e acredito que a gente vai desenvolver isso aqui hoje ainda, a nossa adoração seja uma adoração que ela se caracteriza pelo indivíduo que é um adorador por natureza, isso não significa que nós somos criados para adorar sozinhos. E é aí que eu acho que entra a importância de que o povo de Deus seja marcado por ser o povo de adoração, né? Sim, eu já ia entrar nesse assunto mesmo, já para criar polêmica. Né? Então, eu não posso cultuar sozinho em casa? Manda pra mim? Vamos lá! E aí? Polêmicas, cai pra cá, vamos lá, né? É para criar polêmica mesmo. Cara, é aquela coisa. A gente tem aprendido e refletido muito em nossas conversas, né? Que assim, alguns autores têm ajudado a gente a saber separar, dar a devida importância para os contextos em que nós estamos, tal, mas sem tornar algo melhor ou pior, que eu acho que não é essa a discussão. Mas a gente pode dizer que nós temos aquilo que é a adoração reunida e a adoração separada. O que isso significa? Nós, como igreja, temos a nossa dinâmica semanal e na nossa vida de congregarmos, isso é uma necessidade nossa como povo de Deus, né? Lá em Hebreus 10, o autor de Hebreus fala o quê, né? Dando um alerta para o povo. Não deixem de congregar, né? Como é costume de alguns, mas procurem fazer o quê? Se incentivar ao amor e às boas obras. Quanto mais se aproxima o quê? O dia do Senhor. Então, a comunidade é uma necessidade. Só que isso não significa que na reunião dos santos, no culto público, se eu posso chamar assim, é o único momento onde a adoração ocorre. A adoração espalhada diz respeito ao quê? A nossa responsabilidade de, espalhados em nossos contextos, em nossos ambientes de trabalho, enfim, onde nós estamos, vamos pensar aqui, né, de segunda a sábado, ali também ocorra culto a Deus. Só que talvez caia aquela dificuldade do tipo, mas no domingo eu tenho a liturgia, né? Eu tenho uma liturgia que ela orienta a maneira como nós, como comunidade, vamos cultuar a Deus. E a liturgia da minha semana? Aí que entra um ponto importante. Quando a gente fala de culto, o culto público, ele já se pressupõe liturgias que vão nos orientar. A gente tem, hoje é dia de reforçar, né? Segundo episódio do Doutrinecast, a gente falou sobre a importância das liturgias. Sim. Então a liturgia ela é como se fosse um mapa, se eu posso dizer. É um mapa que direciona a gente o caminho pelo qual o culto a Deus, que é estabelecido por Ele mesmo, a forma, o como, etc., ocorre. Só que na nossa adoração espalhada, se expande a dimensão do culto a Deus, porque aí entra agora o culto a Deus sendo prestado como uma vida sendo entregue em totalidade ao Senhor. Então, o nosso trabalho, os nossos relacionamentos, os nossos estudos, nosso casamento, a nossa vida familiar, tudo isso ganha também uma faceta da nossa vida de adoração, certo? Então, posso dizer que cada um alimenta a outra, né? Então a nossa adoração espalhada, como povo de Deus espalhado, tem total relação com a adoração pública pela qual eu me preparo para viver diante dos homens como testemunha do Senhor para a glória dele e ao mesmo tempo alimento meu coração para que juntos nós promovamos uma adoração ali. Você consegue ver mais? Dizer mais para nós aí? Sim, na verdade eu estava com uma pergunta para te fazer ainda. Diante de tudo isso, e aí você falou do culto público, essa reunião dos santos, e aí como fica levar o não crente para um culto? Faz sentido?
Faz muito Por sentido. quê? Eu acho que a gente precisa pensar e acho que daqui a pouco a gente também pode desenvolver isso, né? Quais são os aspectos que definem o culto? Né? O que define o culto em si? A gente não tem na escritura nenhum tipo de livro especificamente escrito para tratar sobre culto, sobre liturgia. Nós temos desenvolvimentos históricos de textos posteriores, de Daquê, etc., aí, que vão falar sobre práticas da vida do povo de Deus. Mas o que a gente tem que entender é que é o seguinte, o culto, ele é um ambiente em que, ao estarmos, vamos pensar no culto comunitário, né? O culto público ali. Nós estamos ali para prestar adoração e culto ao Senhor, para nos edificarmos mutuamente. Então a gente está ali para também edificar uns aos outros, né? Efésios capítulo 5, né? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Colossenses 3. Colossenses 3 também, né? Habite ricamente a palavra de vocês. Falando né? entre vós. Exato. Ou seja, há uma dimensão em que o nosso canto ele edifica, ele faz parte do processo da palavra de Deus nos governar ali e nós enchermos uns aos outros com o Espírito Santo. Então a gente percebe que a reunião dos santos, o culto, já tem uma dimensão de edificação, de glorificação a Deus, e entrando para a sua pergunta, mas também de proclamação. Ou seja, quando o não crente entra no culto, e aí vai um ponto importante, né? A gente muitas vezes quer adequar as nossas reuniões de modo que o não crente se sinta confortável assemelhando nossas práticas com aquilo que ele vê lá fora. Eu acho isso um problema. Sim. E eu acho um problema porque a gente acaba perdendo um aspecto muito importante das nossas reuniões como povo de Deus, que é justamente falar de outra nação, falar de um outro rei, falar de uma outra perspectiva da realidade, falar justamente do reino de Deus entre nós. Então, respondendo a sua pergunta, eu penso que é o seguinte, os não crentes, quando eles adentram um culto público saudável e que está pautado na palavra do Senhor, eles acabam de adentrar um campo missionário. Porque ele agora, se nós temos uma liturgia em que o evangelho está permeando, a gente tem falado muito sobre isso, Samuel, o evangelho permeando o culto público, permeando as liturgias ali, automaticamente alguém que entrar ali que não conhece o Senhor, de alguma forma vai começar a conhecer pelo menos uma faceta dele. Entendeu? O Michael Cosper fala sobre os 3 públicos, né? Verdade. Que é bem interessante do culto. Né? Que você tem, em primeiro lugar, Deus é a nossa primeira plateia de um culto. Temos os nossos outros irmãos que compartilham da mesma fé e são edificados, nós edificamos e somos edificados. E temos o mundo olhando o culto público. Perfeito. Né? E eu acho que aí entra muito bem esse ponto. Se a gente começa a adequar o culto, porque o não cristão tem que se sentir bem. Sentir bem até que ponto? O que é se sentir bem? Se sentir bem? Que ele não vai se sentir de maneira nenhuma confrontado com o evangelho? Aí acabou, então, não é mais evangelho. Exatamente. Porque o evangelho nos confronta. Exatamente. Eu acho que o grande ponto é que quem frequenta nossas reuniões e não é um cristão, ele tem que olhar, eles pensam diferente, eles agem diferente, eles falam diferente, e não de uma maneira ruim, mas ele tem que encontrar um contraste. Eu lembro que eu li, eu não lembro qual foi um romano, e ele escreveu para um dos Césares, um dos imperadores romanos, isso no lá, primeiro, segundo século, falando, ele estava narrando acontecimentos da região onde ele estava, dando prestação de contas, né? E aí, no meio da carta dele, ele fala, e aqui também tem um povo que chamam de cristãos, que eles usam a roupa que a gente usa, eles falam o idioma que a gente usa, eles comem a comida que a gente come, mas eles são diferentes. Eles trabalham nos mesmos tipos de trabalho que a gente, mas eles são diferentes. Eles agem diferentes, eles pensam diferentes, eles são diferentes da gente. Não sei explicar o que, mas eles são diferentes. Eu acho que isso é um ponto importante. Perfeito. A gente é diferente. Perfeito. A gente não é diferente porque a gente é melhor, a gente não é diferente porque, eu falo muito disso do evangeliquez, né? Porque a gente fala palavras diferentes que ninguém entende. Não é isso. Tem um idioma Tem um celestial. idioma celestial, né? Porque eu vejo muita gente que, se você começar a conversar com alguém, mas o que eles estão falando? E aí, falando disso, eu quero tocar num ponto sobre culto. Uma vez eu fui numa igreja e eles começaram a cantar uma música. E eu tava com a Lu e eu falei pra ela, se um não crente entrar aqui, ele não vai saber do que eles estão falando. Exato. Porque aquilo, por mais, tudo era termo bíblico.
mas não era nada inteligível. Perfeito. A pessoa ia ouvir aquilo, mas o que ele está falando? Essa música fala do quê? Então, É uma deixou necessidade. de ser mensagem do Evangelho, porque a mensagem do Evangelho é clara. Uhum. Ela é uma boa nova. Se você fala um monte de coisa que a pessoa não está entendendo, então deixou de ser boa nova. Perfeito, perfeito. Samuel, deixa eu te falar uma pergunta, porque agora você me aguçou uma coisa aqui. E aí é o momento onde, assim, quando começa a esquentar o papo aqui, a pauta já foi para longe, Já. agora é só providência aqui. Mas vamos pensar uma coisa aqui. Eu sei que historicamente nós temos aqui, e a gente vai falar isso em algum momento também, pelo menos 2 famosos princípios de culto, certo? E aí a gente acaba entrando naquele ponto assim, né? A Bíblia, ela não descreve literalmente, de maneira totalmente prescritiva, como deve ser o culto. Mas isso não significa que ela não fale nada. Muito pelo contrário. Tem muitas coisas importantes a respeito do culto cristão, que aí a gente acaba entrando naquele ponto histórico de princípio normativo ou princípio regulador do culto. A minha pergunta é o seguinte: a gente sabe que em ambos os lados existem extremos, e eu ia pedir para você, de maneira simples, explicar para o pessoal o que é princípio regulador e princípio normativo. E pelo que eu te conheço, eu sei que a gente procura ter um equilíbrio com isso. Sim. Que proposta você daria para que a gente pensasse as nossas liturgias sem entrar na frieza da lei ou na libertinagem, onde a gente pensa que o bom senso é o que determina como é que o culto tem que ser, e a gente acaba caindo nesses pontos aí, onde não fica inteligível, onde a gente pensa que está sendo correto e não está, ou seja, não tem nenhum tipo de padrão ali. Sim. O que você me diria aí, cara? Ah, é complexo isso. Vamos lá, primeiro explicando. Princípio normativo a gente pode fazer tudo aquilo no culto, né, isso pensando bem em liturgia mesmo, fazendo tudo aquilo que a Bíblia não proíbe. Logo, posso acender velas no culto? A Bíblia A não Bíblia proíbe. diz que não pode, né? Então, podemos usar. Posso usar, pastores podem usar estola sacerdotal? Uhum. A Bíblia não proíbe, Não proíbe. então pode. Uhum. Então, qualquer coisa que a Bíblia... Aí, você pode ampliar. Pode ter dança? Pode, a Bíblia não Exatamente, nesse proíbe. caso não proíbe. Aí, se você for pensar nesse caso, a Bíblia não vai proibir um monte de coisas Sim. no culto. Então, acaba abrindo muito o que você pode fazer no culto. Já o princípio regulador só pode ter no culto aquilo que a Bíblia prescreve. Sim. Então, tem dança? Não, então não pode ter dança. Ah, tem vela? Não, não tem vela, então não pode ter vela. Se a gente for pensar assim, aí é onde entra o extremo, e onde algumas igrejas no passado até pensavam dessa forma, e tem algumas que ainda pensam, Sim. não pode ter instrumento. Ah, bateria não tem na Bíblia. Embora lá tenha tambores, mas não é bateria. Guitarra, né? Lógico que não tem Aí guitarra não, na tem Bíblia, porque como, não tinha né? nem Piano, época. teclado, Piano, né? piano foi inventado no século XVI. Exatamente. Então não tinha nem Exatamente. como mesmo, né? Então aí começa a restringir. Sim. E eu acho que algumas igrejas restringem a tal ponto de não poder nem cantar o que não está literalmente nas escrituras. São as igrejas que só tem salmodia. Que não pode ter nenhuma outra música, mesmo que seja baseada nas escrituras, que para mim é um ponto inegociável. No século XV. Para no século XV, né? Ou até mais para trás. Até Só antes, pode cantar os salmos. Porque é a única música que a Bíblia apresenta. Então aí você começa a restringir demais. Sim. Tá? Então, como a gente estava falando antes, o ponto de equilíbrio é o legal. Eu acho que o princípio regulador, eu sempre me baseei muito pelo princípio regulador. Uhum. Ele foi sempre que norteou muito a minha ideia de culto. É o que está na Bíblia. Mas a gente tem que entender o que está na Bíblia não de uma maneira restritiva, fechada. Uhum. É aquilo que não foge dos princípios bíblicos de culto. É mais pensar, não sei se eu estou entendendo o que você está querendo dizer, é mais pensar naquilo que essencialmente caracteriza o culto cristão, Exato. Certo? Mas não entendendo que aquilo é um fim em si mesmo, como se fosse isso e ponto final, né? Mas há uma certa liberdade, desde que isso que é essencial não seja atacado, é mais ou menos isso? Exatamente. Perfeito. Porque existem circunstâncias, é o que chamamos de circunstâncias de culto. Uhum. A gente começa com Perfeito. coisas bem simples, como horário de culto. Sim. Né? Eu tenho horário de culto na minha igreja, você tem horário de... Exatamente. qual que é mais bíblico? Não existe Exatamente. isso. Né? Mas como que tem que ser a disposição das cadeiras? Isso não tá. A duração da liturgia. Duração, não tá. E aí você começa a falar, mas então a Bíblia fala o que sobre isso? Não fala, esse é o ponto. Exato. Ela deixa isso pra gente e nós cremos na sabedoria do Espírito Santo exatamente para isso.
para nos guiar nessas pequenas coisas, essas diferenças culturais, inclusive. Eu já ia perguntar, influência cultural? Influência né, cultural. Uma questão, pode entrar de boné na igreja ou não? Isso é cultural. Né? Se for pensar para um jovem hoje, se tiver todo mundo de boné, tá bom. Na época do meu avô, a gente não podia sentar na mesa de boné para comer. Sim. Entendeu? E não era nem na igreja, era dentro de casa. Tira esse boné, moleque! Não dá de comer? Entendeu? Então, é cultural. Sim. E aí, meu avô estava errado? Não. Não. A molecada tá errada? Não. Também não. Também não. Uhum. Porque tem essa mobilidade cultural que não feriu nenhum princípio bíblico. Sim. Tá? Porque pro meu avô, no caso, o boné era desrespeitoso. Pro moleque não é desrespeitoso. Sim. Se qualquer um entrar na casa dele de boné pra trás, não é desrespeitoso. Então, isso também vai afetar. Agora, onde que eu acredito que começa a perder? Quando nós tiramos a reverência do nosso culto a Deus. Quando nós chegamos para um culto e é só mais uma reunião de amigos. Peraí, não é uma reunião de amigos. Exato. É o culto ao Deus Santo, justo, Criador dos céus e da terra. Como eu chego no culto, a postura com que eu chego, já vai dizer muito sobre o que eu devo ou não fazer no culto. Se para mim eu considero usar um boné desrespeitoso, eu nunca vou usar um boné num culto. Mas eu não posso também agora acusar o meu irmão que usa um boné por ser desrespeitoso. Isso é a cultural. consciência paulina, né? Como Exatamente. a gente vê no texto de Paulo, né? Agora, eu chegar e falar, nosso amiguinho Jesus Cristo, peraí, aí você já começou a ficar um linguajar estranho. Sim. Porque nenhum lugar da Bíblia fala que Jesus é o nosso bom amigo, mas não nosso amiguinho. Eu não posso tratar com Jesus como eu trato com você. Sim. Né? Ele é o meu Salvador. Ele é o Deus Criador. Ele é Deus. Já começa por aí. Ele não é Jesus, Deus homem, mas ele continua sendo Deus. Perfeito. E a gente vai perceber isso nos próprios discípulos, andando com Jesus, como eles tratavam Jesus. Em momento algum a gente vê eles tratando Jesus como um amiguinho qualquer. Era sempre mestre. Senhor. Sim. Então, isso a gente tem que trazer para o nosso culto. A reverência. Reverência é inegociável. Agora, as outras circunstâncias, né, elas são negociáveis, flexíveis. Né? Claro, eu não quero entrar em polêmicas aqui. Sim. Talvez em outro momento a gente entre sobre questão da dança, sobre questão de outras coisas que se usam nos cultos. Sim. Tá? A gente tem que pensar em finalidade. Perfeito. Tá? Se fala muito, uns anos atrás, começar a usar a iluminação na igreja. Aí a gente pode fazer a grande pergunta, o porquê da iluminação? Exato. Se eu quero a iluminação porque eu quero assemelhar a minha igreja a uma casa de show, então aí, peraí, eu perdi o propósito do culto. Sim. Agora não, nós estamos filmando nossos cultos, nós estamos fazendo transmissão ao vivo, nossa igreja faz transmissão ao vivo do culto. A iluminação é importante para a transmissão. Então, aí, percebe, a circunstância muda, mas o objetivo do culto continua o mesmo. Aquela luz não vai fazer, mas então, agora o palco, a gente até falou no nosso outro episódio, a gente falou, por que o palco? Por causa de uma questão de visibilidade de quem está ministrando ali, segurança para os instrumentos dos músicos, né? Não tem a ver com, porque eles estão numa posição melhor. E aí, entra aquela que a gente falou também no outro episódio, né? Eu tô falando, volta lá. Tá bom, o negócio tá bom lá, corre lá. Chamar de altar. Sim. Não é altar, aquilo é uma plataforma que é circunstancial. Sim. Tá? Mas quando alguns princípios a gente tem que entender, né? Que é o que a gente faz quando a gente está reunido. Então, para a gente responder essa pergunta do princípio regulador, do princípio normativo e o melhor caminho, podemos dizer, o que faz parte de um culto? Sim, eu acho que essa pergunta, assim, e aí talvez a gente vai soar um pouco redundante, pelo menos em problematizar, mas enquanto você falava, eu já imaginava que a gente caminharia, né, para isso aqui, assim. A Escritura, ela pressupõe para nós algumas coisas que são responsabilidade de praticarmos quando nos reunirmos, né. Então, por exemplo, na teologia de Paulo, por exemplo, você vai ver isso muito forte, né? Quando Paulo fala sobre os cânticos espirituais, os hinos, os salmos que nós já falamos aqui, trazendo para nós essa dimensão do canto, né? Do canto como algo que marca o culto cristão. E isso vem muito de antes, né? Porque se a gente pegar no próprio Antigo Testamento,
nós já veremos que em muitos momentos, em resposta aos feitos de Deus, o povo cantava. Sim. Nós temos o livro de Salmos em que eu já vi algumas pessoas, até eu mesmo já fiz essa definição, é um livro de orações. Só que eu acho que a gente perde o aspecto de que não, ele é um livro de canções. Certo? Canções que acabam sendo, né? Agostinho falava, quando a gente canta, a gente ora 2 vezes, né? Mas eu entendo isso, mas é um ponto de que, assim, a Bíblia dá muito valor ao canto. Ela dá muito valor porque o canto, ele é uma forma pela qual nós saímos da mera conceituação e do cognitivo somente, e os afetos se envolvem agora, né? A gente não está pontuando aqui, até se você talvez pense em questões estéticas, do tipo, você tem que ter um nível mínimo de afinação, o diapasão tem que estar em dia para você, não, o ponto não é esse, mas é pensar que, assim, o cantar é algo natural nosso, ao contemplarmos o que? A beleza, ao contemplarmos algo que nos revigora, algo que nos leva à celebração. Tem um livro do Emílio Garofalo muito legal que é Futebol é Bom para Cristão, em que ele vai trazer, né, eu não li ele na íntegra, li alguns trechos, mas assim, ele vai trazer um pouco de como o futebol por si só traz para nós algumas reverberações do que é a vida do povo de Deus. Mas pensa comigo, você está num estádio de futebol e, cara, vocês estão cantando músicas pro time ali. Ninguém conhece ninguém. Todo mundo tem histórias diferentes, estão lá cantando. Quando sai um gol, o que acontece? Todo mundo se abraça e depois canta mais alto, entendeu? Por quê? Porque o espetáculo está gerando isso em nós. Então eu acho que o culto cristão ele precisa ser um espetáculo para nós. Mas não um espetáculo promovido por nós, é um espetáculo da revelação de Deus. Exato. É Deus se revelando a nós por meio da Santa Palavra. A gente já comentou isso, né? Acho que no nosso episódio sobre liturgias. Sim. Como que a palavra tem que conduzir o culto, né? Nós devemos cantar a palavra, orar através da palavra, ouvir a palavra tem que estar ali. Por quê? Porque o espetáculo do Evangelho, a beleza da obra de Cristo, isso tem que ser pintado a cores para nós, para quê? Para que, como eu disse no começo, o culto é resposta à revelação. Sim. Respondendo a isso, nós cantamos em exultação e celebração ao Senhor. Então, acho que o primeiro aspecto é o canto, né? Acho que uma segunda coisa são as orações. O povo de Deus, ele sempre foi marcado por ser um povo que juntos se dobram diante do Senhor em súplica, em oração, em petição. E as orações, elas estão a todo momento, porque elas são né, a oração, uma das disciplinas espirituais que mantém o nosso coração, eu posso até usar essa liberdade de falar aqui, sensível à ação do Senhor. A oração, ela não é um meio pelo qual, né, nós redirecionamos a mão de Deus, mas é Deus que escolheu nos tornar participantes do que Ele está fazendo. Só que à medida que Ele nos torna participantes do que Ele está fazendo, quando nós oramos, Ele age, Ele nos amolda também a Ele. Ele modela a gente. Nós aprendemos a orar na comunidade. A gente desenvolve a oração por orar com pessoas que oram, né, que caminham nessa jornada de oração com o Senhor. E por fim, Samuel, eu diria que a palavra exposta, cara. A palavra sendo pregada. Eu acho que a palavra sendo pregada são um dos aspectos fundamentais que nós temos ali, que é o centro de tudo, né? Eu gosto muito do o Greg Allison, no livro dele Eclesiologia. Ele vai definir a igreja, né? Ele faz uma definição que é quase uma página, cara, assim, de características do que define o conceito de igreja para ele. Mas ele destaca 3 expressões que, de alguma forma, elas fundamentam toda a tese dele no livro. Primeiro, ele fala que a igreja ela é por natureza doxológica, ou seja, ela foi criada para adoração. Sim. A igreja se caracteriza por ser um povo que adora. Só que no segundo aspecto, ele fala que a igreja ela é pneumodinâmica, porque o dinamismo da vida da igreja acontece pelo Espírito. É o Espírito operando no meio da igreja, e usando as palavras de Jesus, o Espírito sopra para onde Ele quer. Sim. Então o Espírito nos conduzindo. Só que o terceiro aspecto é que a igreja é logocêntrica. Então o logos, a palavra, está no centro dela. Então a igreja é criada para o culto, ela é conduzida pelo Espírito, mas tudo isso ocorre pelo quê? Pela centralidade da palavra. Sim. Então eu penso que o canto, as nossas orações e a palavra são fundamentais. E obviamente, né, segundo a própria tradição cristã, se você é de uma tradição mais histórica que entende sacramentos, sim, ou de outra que entende ordenanças, a despeito disso, as ordenanças, os sacramentos, batismo e ceia são fundamentais também para o culto cristão.
Elas são para nós o memorial, a manifestação graciosa de Deus, um lembrete da obra do Senhor, é a encenação, né? Sim. É o teatro que nós fazemos ali, não por ser falso, mas por ser justamente uma centelha Sim. que sempre aponta e nos faz lembrar daquilo que Deus realizou em Cristo e que irá realizar, né? Afinal, a ceia tem que ser feita em memória de Cristo até que Ele venha. Né? Então, eu entendo que, acho que esses 4 aspectos, né? Não sei se você contribuiria, tem mais algo importante aí. Mesmo. Esses 4 aspectos. Você falou da ceia como esse teatro, né? Eu acho muito interessante isso, né? Para mim, os momentos de ceia da igreja são sublimes, são especiais. E eu falo muito disso com o pessoal na igreja quando a gente vai celebrar a ceia. E olha para esse pedaço de pão, ele não é só um pedaço de pão. Ele é muito mais do que isso, né? A gente não quer na transubstanciação, sim. Mas ele é muito mais do que um pedaço de pão. Ele não é só um pão, só para lembrar. Não, olha para esse pedaço de pão, ele representa muito mais do que só um pedacinho de pão. Ele não é só uma lembrança. E eu gosto de trazer essa questão. Eu acho que isso é muito importante, não só para a ceia, mas para todo o culto. Sim. Eu acho que quando estamos cantando juntos, na parte de canto, que muito nos interessa, já que a gente está ligado a essa parte de música da igreja, não é só o cantar, muita gente fala, porque é bom, se sente bem. Não, é muito mais se sentir bem. Ali é um teatro da eternidade. Perfeito. Onde toda a igreja vai estar cantando junto por toda a eternidade e todos os povos de todo mundo. Eu acho que a gente cantar junto, e para mim já é um ponto interessante da igreja. Se você está sentado lá, você está no meio da igreja, você começa a olhar em volta, são pessoas diferentes, né? De bairros diferentes, de classes sociais diferentes, mas que ali não importa mais. Sim. Porque todos ali estão olhando para o mesmo lugar. É Jesus. É a obra de Jesus. O que nos une? A obra de Jesus. Perfeito. E quando eu começo a cantar aquela canção falando sobre a redenção, eu ouço meu irmão cantando do lado, cantando sobre a mesma redenção. Aquilo é um eco do plano eterno de Deus maravilhoso. Acaba sendo também uma dramatização do plano eterno de Deus. Então eu creio que cada domingo a gente vive um pedacinho da eternidade. E por isso é tão importante a gente congregar. Perfeito. Né? É só mais um culto? Não, é um pedacinho que tá a eternidade que você perdeu de experimentar ali. Sim. Quando você perde um culto. Sim. E aí quando você está ouvindo a palavra, né, você pode olhar o pastor ali ministrando, o ministro da palavra, ele é um homem comum com seus erros, mas a palavra que ele está ministrando, ela não é qualquer palavra, é a palavra santa de Deus. Sim. Então, ao ouvir o pastor pregando, eu não tenho que falar, não, porque ele é a autoridade máxima, eu tenho que ouvir o que ele está falando. Não, a palavra que ele está falando é a autoridade máxima. Então, eu tenho que absorver e degustar daquelas palavras que o pastor está falando, como sendo o próprio Deus falando para mim. De novo é uma dramatização. Perfeito. Eu tenho que olhar não colocando o pastor na posição de Deus, mas a palavra que sai da boca dele é a palavra de Deus, desde que esteja de acordo com a Bíblia. Exato. Né? Então, e aí é um ponto muito importante nós como cristãos, estarmos sempre conectados com as Escrituras. Perfeito. Porque se um dia o nosso pastor começar a falar coisa que está fora das Escrituras, a gente tem que chegar para ele, não é falar mal do pastor, né? Não tem nada a ver com calma, gente, calma, abrir aqui o barulho, né? Ir lá falar pro seu vizinho, tá vendo? Pastor, ela tá falando tudo errado. Né? Na nossa igreja a gente tem muito isso, a gente fala, se um dia você vê a gente falar alguma coisa, que está contrário à Escritura, vem falar com a gente. Perfeito. Pode vir falar, porque a gente não quer nunca falar algo que está fora das Escrituras. Perfeito. Então, mas como que um membro da igreja pode chegar e falar, pastor, acho que isso aqui está fora da Escritura. Se ele lê as Escrituras. Exato. Né? Então, até para a própria participação do culto, tem que ter um envolvimento com Deus diário. Sim. Né? E aí acho que vou naquela outra pergunta, né? Nossa semana nos prepara para o culto público. Exatamente. Nosso culto público nos prepara para a semana. Exatamente. E é um ciclo que nunca vai acabar. E tudo isso junto nos prepara para a eternidade. Perfeito. Né? Então... Eu fiz uma exposição no último... recentemente, né? Do Salmo 96, né? Foi a segunda vez que eu preguei esse salmo aqui. E é interessante que o Salmo 96, ele nos ensina, dentre tantas coisas, que é papel da igreja ensinar o mundo a cantar a respeito do Senhor e da verdade de que Ele virá para julgar a terra. Porque o Salmo começa, né? Cantar ao Senhor, um cântico novo, cantar ao Senhor, todas as terras, né? Cantar ao Senhor, bendizei o seu nome e proclamar a sua salvação, né?
anunciar entre as nações a sua glória, entre todos os povos suas maravilhas, né? E ele vai dizer que Deus não é como os ídolos, pois ele fez os céus. Sim. Depois ele começa a falar que toda a criação, o mar, a terra, regozija e celebra pelo rei que virá julgar com justiça e fidelidade. Você estava falando aqui, cara, o canto da igreja, o culto da igreja é uma dramatização da eternidade. O nosso canto ele é escatológico. Né? Sim. A igreja, quando canta, ela canta em esperança. Ela canta sempre trazendo essa antecipação de verdades que ainda não são concretas em nós, mas que já estão aqui reverberando, começando, tal, e isso gera anseio em nós, né? Sim. O que isso, até aplicando um pouco aqui, para você que está nos assistindo aí, talvez você tenha pensado até aqui que o culto cristão diz respeito apenas a chegar lá, se reunir, cumprir um script em relação ao culto a Deus. Mas ao cultuar a Deus, a gente se alimenta de fé. Sim. A gente se alimenta de esperança. O culto cristão tem essa mística, né? Se eu posso dizer assim, no sentido de que é ali que a manifestação da presença de Deus nos encoraja, nos modela, traz à memória aquele que traz esperança para nós. Então, nesse aspecto do culto em que nós nos reunimos para cantar, para ouvir a palavra, para fazermos nossas orações, e aí a gente vai bater nessa tecla sempre, né, Samuel? O evangelho aqui permeando tudo isso é o que vai trazer essa vitalidade para a gente como povo de Deus, né? Sim. A gente precisa do culto, no final das contas, né? Precisa. A gente precisa. O culto é uma necessidade, assim, né? E aí, eu acho que a gente poderia caminhar aqui para pensar em seguinte coisa. Como que a igreja, em termos práticos, participa disso? Porque pensa comigo aqui, para te ajudar nessa, o que eu quero dizer com isso, levantando essa questão. Talvez seja fácil pensar nas pessoas que estão ali à frente da liturgia, no sentido de o pastor que vai pregar, o ministério de louvor que vai cantar, o que a gente vai dizer, etc. Mas a comunidade como um todo, como é que ela participa disso, do culto cristão? É subjetivo só, a gente chega ali, ou algo que é objetivo, prático também? O que você tem a dizer? É uma boa pergunta essa, e eu acho que é um ponto muito importante para a igreja hoje. Porque muita gente, você deve ter ouvido isso quantas vezes, eu assisti o culto. Não, eu não vim assistir o culto. Sim. Não é um programa de televisão, não é uma peça teatral. Agora tá falando de teatro aqui, sim. mas todos são atores. Exato, perfeito. A gente não vai assistir o grupo de música, a gente não vai assistir o pastor pregar, a gente vai participar de uma reunião da igreja. Sim. E aí, como eu falei, se a semana inteira é uma preparação para o nosso culto público, e a gente lembrando, você mesmo citou Paulo, tanto Colossenses como Efésios, quando nos reunimos é para edificação, edificando-nos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, falando entre vós. Sim. Então, nós temos esse papel. A gente não pode esperar a edificação vindo do palco. Sim. Do como pastor, se a gente fosse passivo, né? Do líder. Eu vim aqui para receber minha bênção. Não. Eu vim aqui participar da reunião do povo de Deus. É claro que eu vou ser abençoado. Todo culto a gente sai abençoado. Sim. Mas ao mesmo tempo, eu também vim para abençoar. Eu vim para edificar meu irmão. Eu vim para me aproximar do meu irmão. É no culto público que a gente tem aquilo que eu falei de você estar do lado de irmão e a gente perceber que compartilha da mesma fé. E aí um ponto que eu acho muito importante, a convivência. Né? Pessoas que chegam, aqui já não é uma crítica para você, tá? Que chega na igreja na hora que está começando o culto, até que já começou, né? Sabe a piadinha muita gente chega no meio do louvor, né? Nossa igreja assim também? É porque ler o texto que Deus habita no meio dos louvores, então ele só chega no meio do louvor, piada ruim demais. Mas tem, né? Se você só chega depois que o culto começou, e quando tá terminando, você já corre pra porta pra ir embora rapidinho, você tá perdendo uma preciosidade. E mais, você está fomentando uma cultura de consumismo na igreja. Exato. Em que você entra, consome algo e quando você entende que está satisfeito, você vai embora. Porque o importante nesse tipo de visão é que o culto, como você falou muito bem, eu vou lá para receber algo e não propor e participar de algo. Exato. Né? Só que o que eu percebo, e uma experiência própria, você tem aqueles momentos, você chega mais cedo, começa a conversar com os irmãos, e aí depois você fica um tempo e começa a conversar, e aí eles vão começar a abrir o coração, você consegue entender as fraquezas, as necessidades. Sim. E aí você se torna útil dentro de um culto. Sim. Porque aí, quando você está participando do culto e você sabe, esse meu irmão está passando tal dificuldade, e você pode chegar nele, você pode abraçar ele,
você pode encorajá-lo, você pode cantar olhando para ele. Né? Você vai cantar, sabe que o irmão está passando uma dificuldade, que ele precisa de uma intervenção divina, e de repente você começa a cantar uma música, sei lá, qualquer música que fala sobre o poder de Deus, a soberania de Deus, né? É a famosa lá, nosso Deus é soberano. Sim. Aí você não vai cantar, nossa, de olho fechado, olhando assim, nossa Deus, soberano. Você vai olhar para aquele seu irmão que está precisando e cantar para ele, nosso Deus é soberano. Perfeito. E aquilo vai encorajar ele. Pronto, agora o seu culto já não é entre você e Deus. É nosso. Sim. Nós estamos falando sobre aquele que pode todas as coisas, cantando para ele ao mesmo tempo que estamos nos edificando. Perfeito. Então, aí nós nos tornamos participativos no culto. Perfeito. Mas para isso, nós precisamos nos conhecer. E por isso é uma comunidade de fé. Não são só pessoas que se reúnem. É uma comunidade de fé. Isso é muito importante. Quando eu vi um cara numa rede social aí falando recentemente, porque explicaram errado para você, Hebreus 10, 25, sobre não deixar de congregar, falando que você não pode deixar de ir na igreja. Não, o que está falando lá é que você tem que partilhar do mesmo raciocínio de outras pessoas. Pensar igual. Não é isso. Ela está falando de congregar mesmo. Exato. De congregar, de estar junto, de comer do mesmo pão, de saber que o outro é fraco que nem você, e de poder ajudar, de orar, receber oração, dar uma palavra de incentivo, receber uma palavra de incentivo. Perfeito. Isso é congregar. Perfeito. Porque senão entra no consumismo. Eu vim aqui para receber um negócio, eu estou satisfeito, vou embora. E aí começa esse negócio, essa igreja é muito fraquinha. Aqui o louvor não é tão legal. Mas aqui o pessoal não canta tão bem. Por quê? Porque eu estou querendo consumir. Quando eu vou lá para participar com os meus irmãos, a música pode até estar ruim, mas eu não estou lá para ouvir música. Eu vou cantar. E aí eu vou cantar do meu melhor jeito possível. Né? E se eu puder colaborar, né, no caso a gente é músico, então por que a gente toca na igreja? Porque a gente quer. Porque eu sou música. Não, porque Deus nos deu esse talento, então eu vou usar para ajudar o povo que está lá comigo. Se eu sei tocar, eu vou tocar, né? Para ajudar meu povo. Vamos lá, tocar o violão aqui vai ajudar o povo a cantar mais afinado. Então eu vou fazer isso. Exato. É participação, né? Não é, os músicos são especiais, não é nada especial. Ele simplesmente mais um está participando com o seu talento. Né? Lá na igreja tem irmãs assim, tipo, aconteceu alguma coisa, virou um copo de água, a irmã ela corre lá com o paninho, né? Ninguém chamou ela, né? Ela não tem a função da igreja. Mas ela tá ali para servir. Exato. Mas ela tá ali para participar do culto. Exato. E só porque ela foi limpar o chão, ali que caiu um copo d'água, qualquer coisa que seja, ela não é nem menos importante, nem mais importante que ninguém. Ela não está servindo mais ou servindo menos. Ela está participando do culto. Mas vai deixar de ouvir a mensagem para limpar o chão? Não, ela está praticando a mensagem ali. Sim, perfeito. Então, eu acho que esse é o ponto do culto. Ele tem toda. E isso, acho que era outra pergunta lá. E aí, o princípio normativo, regulador, já caiu por terra aqui. Total. Exatamente. Cadê o princípio regulador e normativo aqui? Exatamente. Se a participação é mútua. Né? Eu sou a favor da ordem, né, de uma organização no culto. Não que não possa existir reuniões mais livres, mas eu acredito que o culto que a gente faz dominical, que seria o nosso culto mais formal da igreja, ele tem que ser de uma maneira organizada, com um tempo estabelecido. Por quê? Só por questões circunstanciais. É um domingo de manhã, as pessoas vão sair da igreja, vão querer fazer um almoço. A gente não tem tempo para ir embora. Não, tem sim. Vamos. E tem um perigo, Samuel, que eu acho que a gente tem que pensar assim, se não houver o mínimo, né, porque aí talvez não é esse o foco nosso, né, nem do Doutrinarte em si, a gente acaba resvalando assim em temáticas, mas, por exemplo, existe o fenômeno dos desigrejados, que é um fenômeno daqueles que, obviamente, a gente não pode ser leviano de não achar que muitos ali são pessoas machucadas, são pessoas que foram feridas pela instituição e que tomaram, né, com perdão da palavra, esse ranço de igreja mesmo. Só que uma coisa não anula a outra, né? Como se o fato de nós termos sido machucados pela igreja, determinada instituição específica, isso signifique que toda e qualquer igreja ela é problemática, ela é etc. Porque o ponto que eu acho que entra muito é assim, se não houver nenhum tipo de fio condutor no culto cristão, nós iremos agir pelo bom senso. E agir pelo bom senso levanta a seguinte questão:
No culto nosso, em que nós não queremos seguir nenhum tipo de normatividade mínima, nenhum tipo de regulação mínima ali, quem vai dar a palavra final para as coisas acontecerem? Obviamente a gente acaba terceirizando isso para o líder maior, o pastor, etc. Só que a gente não pode esquecer que aquele pastor, ele faz parte da comunidade, ele é uma ovelha, ele é tão pecador quanto todos ali. Exato. A gente acaba condicionando a liturgia à cabeça de 1, 2, 3. Isso é perigoso. Então eu acho que o ponto nosso é sempre assim, né? Eu tenho refletido muito nisso ultimamente. A igreja, ela é blindada por se submeter à palavra em todas as coisas. Ela é encorajada a se mover por se submeter à palavra. Ela é protegida pela palavra, ou seja, a palavra sempre que vai à frente. Então, eu acho que o sábio da nossa parte é sempre nos perguntarmos o que Deus espera do seu culto. Sim. A gente começou aqui, né, trazendo a definição, né, com a ajuda de alguns autores que nós temos como referenciais para nós, de que o culto é um encontro com o Senhor. É um encontro com Deus que se auto-revelou. Só que isso não significa que depois dessa auto-revelação, é cada um por si, agindo ali na subjetividade da sua preferência, do seu gosto. Não, não, não. Nós cultuamos agora a Deus buscando justamente respostas para a pergunta: como Deus quer ser cultuado? Sim. Essa é a pergunta do culto cristão, né? Exato. Como Deus quer ser cultuado? E aí nós veremos ali, obviamente, não todas as respostas, mas não menos do que coisas que nós propomos aqui. Sim. Escritura, oração, o canto congregacional, os sacramentos, as ordenanças, enfim. Cara, eu acho que o ponto aqui para nós, por falar de culto, de adoração, levanta para nós também outros pontos importantes aqui, né? E esse assunto veio aqui agora de reverberação do que a gente está falando. Mas como que você entende a relação trinitária com o culto? Porque nós temos o Deus que é trino, Sim. mas não é incomum, e com certeza nossos ouvintes aqui, pessoal que nos assiste, vai se identificar, até mesmo por nós entendermos que o doutrinário tem alcançado pessoas de tradições diferentes. Sim. Mas é muito comum que nós vamos em igrejas em que a gente vê uma ênfase em uma pessoa da Trindade. Sim. E às vezes a gente vai em outra denominação, que é oposta a essa, que dá ênfase em outra pessoa da Trindade. E aí minha pergunta é o seguinte: no culto cristão, qual deve ser ali a nossa visão e relação trinitária com o culto cristão? Não sei se a minha pergunta foi Sim, clara, entendi. Esse é um assunto que eu tenho pesquisado. certo? Né? Eu não acho que eu não tenho uma resposta exata para dar ainda. Sim. Eu tenho aquilo que eu já tenho conseguido absorver das minhas pesquisas. Mas que realmente toda vez que a gente dá ênfase numa pessoa da Trindade, aí se torna problemático. Porque a própria Trindade nunca deu ênfase numa pessoa só. Perfeito. A própria palavra de Deus, você lendo ela de ponta a ponta, ela não tem uma ênfase. Você tem Jesus exaltando Deus Pai, só que Deus Pai exalta o Filho, e o Espírito exalta o Filho, e o Filho fala do Espírito, e não tem... E quem que é o maior nisso tudo? Não tem maior. Sim. Né? Isso a gente estuda até na própria teologia, tem até discussões sobre isso. Não existe hierarquia na teologia, na Trindade. Né? Não tem... Mas o pai não é maior que o filho? Não. Ontologicamente falando. Ontologicamente não. Porque eles são... Aí você tem lá do credo niceno, né, que deu até confusão lá atrás, da cláusula filioque. Né, o filho eternamente gerado do pai e o espírito proveniente do pai e do filho. Tá? Mas isso não é hierárquico. Isso tem a ver com ontologia. Sim. A questão ali, os três, eu gosto daquela... Não sei se é do Keller mesmo, mas eu li no Keller falando da dança da Trindade. Que ele cita a Cruz de Cristo, né? A Isso, Cruz do Rei, quer dizer. Cruz do Rei. Que aquela dança da Trindade, que é eterna e perfeita em alegria e harmonia e Sim. beleza e santidade. Né? E aí como que eu posso pegar um deles e falar, não, esse aqui é melhor. Vamos cultuar esse aqui. Sim. Não tem sentido. Então, você tem algumas tradições que falam que o nosso louvor tem que ser só a Deus Pai, e aí até na própria oração, nós oramos a Deus Pai. Sim. Mas e aí? Não vamos falar com Jesus, o nosso mediador? Será que o mediador é só o em nome de Jesus no final da oração? Sim. A gente não pode falar com Jesus, sendo que Ele é o Deus que desceu à Terra. Então como que Ele é o Deus que desceu à Terra, que se fez homem, Sim. é o nosso sumo sacerdote, como fala em Hebreus, aquele que conhece as nossas angústias e aflições, né? Como não pode se compadecer de nós,
E a gente não pode falar com ele? Não, só com Deus Pai. Não, porque ele é só um filho. Então eu já percebo uma incoerência dentro da própria Escritura. Né? Ah, mas Jesus ensinou a orar Pai Nosso. Ele está mandando um modelo de oração e não significa que então toda oração é só ao Pai. A incoerência na Escritura não é que a gente acha que a Bíblia é incoerente. Não é incoerência na Escritura. É incoerência de quem fala isso. Deixando bem claro. Exatamente. Não é incoerência da Escritura. Jesus lá fala orar ao Pai Nosso, mas Jesus falou Pai, então é só ora para o Pai. Não era isso que Jesus estava ensinando, que só se ora ao Pai. E ele estava mostrando um modelo de oração, ali de estrutura de oração, de como nós nos comportamos com o próprio Deus. Né? Então orar pelo Espírito. Não, o Espírito não aceita oração, o Espírito não aceita adoração. Eu já vi gente falando isso. Então não pode cantar. A gente tem, acho que, um autor aqui que tem desenvolvido um pouquinho essa discussão, depois eu vou levantar a bola dele, mas vamos aí. Né? A gente não pode cantar ao Espírito. Nossa telinha. Essa telinha dormiu aqui, não quer acordar. Não tem problema, não tem Tá bom, problema. deixa. Vocês já viram o Doutor Vai lá. Né? Até perdi o que eu estava falando. Não podemos adorar o Espírito, porque o Espírito não aceita adoração. Onde está isso na Bíblia? O fato de falar que o Espírito apontaria para Jesus não significa que ele deixou de ser Deus, ele é menos Deus então, porque ele não aceita adoração. Deus sempre aceita adoração porque nós somos feitos para adoração de Deus, não de Deus Pai, nem do Deus Filho, de Deus. Né? Nós somos criados, no episódio anterior a gente falou disso, criados para adorar o Deus Trino. Logo, nós temos que adorar a Trindade. Como que isso se dá? Isso aí onde eu estou fazendo as minhas pesquisas. Mas nós temos canções, e não novas. Né? O número 9 do cantor cristão, né? Exalta a Trindade. Você tem a antífona, Exalta a Trindade. Então, que é o 1, é 1, né? 1, 2, agora não. Você exalta a Trindade. E aí? Tá errado, não pode cantar isso daí não. Né? Então, pode cantar para Jesus, não pode cantar para Jesus. Não, podemos cantar sobre a obra de Jesus, mas não para ele. É uma coisa que começa a ficar estranha. Né? Então, mas ainda eu acho que exige mais pesquisa para a gente chegar numa resposta um pouco mais definitiva. Mas acho que já vale a gente começar. Eu acho que é uma discussão válida. Eu acho que é importante. Esse livro aqui, e aí, a gente sempre coloca os livros aqui, pessoal, para fazer algumas referências ao tema que a gente vai estudar, mas ao mesmo tempo também indicar para vocês, né? Então nós temos aqui, para a glória de Deus, resgatando uma teologia bíblica do culto, do Daniel Bloch. E esse livro aqui, ele é um livro que a gente pode dizer que foi um achado aqui, né? Eu não conhecia, nem o Samuel, e a gente, enfim, selecionou bibliografias que nós temos em português aqui para poder refletir a respeito do tema de adoração, de culto e tal. Mas o Daniel Bloch, ele é alguém que coloca, Samuel, ele colocou em mim essa pulguinha atrás da orelha, né? E ele vai citar um texto interessante, eu até lembrei aqui, que é Filipenses 3, verso 3, quando ele fala assim, pois nós é que somos circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. E ele vai levantar que assim, o fato de todas as pessoas da Trindade terem o seu mesmo grau de importância, né, porque são Deus, não significa que no exercício, e aí tem as expressões que são problemáticas para alguns, economia trinitária, no exercício do trabalho da Trindade, que elas tenham que ter o mesmo tipo de prática, né? Então ele é alguém que levanta esse ponto da adoração a Deus Pai, por meio de Jesus, sua obra, como é que ele proporcionou o vivo caminho, e no poder do Espírito, né? Mas eu acho que é um ponto pertinente, porque a gente tem tradições que talvez dê ênfase e até coloque práticas em uma pessoa que a Escritura coloca para nós claramente outra pessoa. Eu entendo o que você coloca no sentido de haver essa dificuldade, porque não tem como a gente bater um martelo em respeito de como que é ou não é, mas ao mesmo tempo existe, pelo menos em termos de repetição de como ocorre algumas coisas, a gente não vê Jesus orando em seu ministério ao Espírito, né? Sim. A gente não vê Jesus orando ao Pai. Ao mesmo tempo, Jesus fala, se eu não estou enganado, você pode me corrigir, mas acho que é em João capítulo 16, que ele vai falar que já haverá momentos que vocês não pedirão mais a mim.
vocês pedirão ao Pai, né? Dando essa coisa de talvez a ideia de que ele vai proporcionar um livre acesso ao Senhor agora e que em nome dele, que aí eu até brinco, né? Orar em nome de Jesus não é fórmula mágica, né? Mas é justamente o fato de que é na obra de Cristo, pelos méritos dele, confiando nele, crendo que ele nos proporciona o vivo caminho que nós aproximamos a Deus. Eu acho que é importante pensar sobre isso, Sim. porque pensar sobre o culto é pensar também no objeto do culto, Claro. a quem nós adoramos. Sim. Né? O Deus a quem nós adoramos se revelou em 3 pessoas, né? Sim. A pessoa do Pai, do Filho e do Espírito. Esse é o mistério trinitário, o qual a nossa mente não consegue de maneira nenhuma esquematizar e entender perfeitamente, Sim, mas quem não perde a cabeça, no final perde a alma se não crer, né? exatamente. Então, mas é isso, eu acho que a gente Mas conseguiu... só pensando num negocinho sobre Uhum. isso, tem até nas minhas pesquisas já na igreja primeiro século, Sim, era muito comum as liturgias começarem clamando ao Espírito. perfeito. Então, eles começavam o culto clamando ao Espírito que se fizesse presente na Olha só. reunião. Então, isso está na história da igreja. Sim, Então, é uma coisa válida a gente pensar também. sim, Então, a sim. gente não pode descartar totalmente. E é próximo também de próximo, como que era lá, né? É. Exatamente. Exatamente. Então, é uma coisa... Mas vale a pesquisa mesmo. Com certeza. Não A deve- gente promete Promete, reverberar esse assunto Sim, um pouco mais. falarmos um pouco mais sobre isso. Mas eu acho importante talvez a gente resumir as coisas que a gente falou aqui, né? Nós falamos sobre o culto como um encontro com o Senhor que se auto-revela. Deus se revela a nós, e é por isso que a gente precisa do Evangelho, da palavra dele, da pessoa de Cristo, que é a imagem exata de quem Deus é. E essa revelação demanda de nós agora uma resposta. Uma resposta que não somos nós que definimos como ela deve ser, mas é o próprio Deus que estabeleceu como nós devemos responder à revelação dele. Só que é ele também que nos capacita pelo seu poder, por meio do Espírito, a responder Sim. em adoração a ele. Ao mesmo tempo, também nós colocamos aqui que são válidas as discussões a respeito de normatividade e do princípio regulador do culto, mas que nós não podemos colocá-las de maneira enlatada. Você acha que a gente pode Sim, definir sim. assim, né? Mas entendemos aquilo que é essencial do culto cristão. E para nós aqui do Doutrinarte, oração, o canto, a palavra e as ordenanças / sacramentos são aquilo que nós entendemos como essencial para que o culto cristão seja um culto cristão Sim. genuíno. E eu acho que por fim, Samuel, depois de passar a bola para você, é pensar na nossa responsabilidade comunitária, né? De que ao nos reunirmos, nós edificamos uns aos outros, glorificamos ao Pai e nos tornamos também ali testemunhas e missionários litúrgicos Sim. ali no nosso ambiente de culto, quando o não crente adentra um ambiente como esse e vê a reverberação da eternidade, tudo aquilo que a gente tem já hoje, que não é a totalidade, a completude, mas que nós já ansiamos e introduzimos, né, Sim, nesse sim. mundo aqui. O que você tem a dizer aí com palavra final? Mais uma vez, volta lá no episódio 2, que acho que pra gente entender também parte dessa questão do culto, é o aspecto formativo do culto, Legal. que vai ajudar a gente a definir o que pode fazer parte ou não do culto. Sim, Porque se a gente entende que o culto público ele é formativo, legal. certas coisas não vão Não ser formam não nada, formam né? nada. Então elas são desnecessárias no culto. Perfeito. Então eu acho que isso vai ajudar a gente a ter um ponto de equilíbrio do que fazer ou não fazer no culto. Isso aqui vai formar o caráter, o desenvolvimento espiritual das pessoas, a liturgia do dia a dia das pessoas vai ser Sim. melhorada, intensificada com isso, edificada. Então é um ponto a se pensar. Perfeito. Acho que é um jeito de achar uma saída aí também. Perfeito. Perfeito. É isso aí, pessoal. Se você gostou do episódio de hoje, deixa aqui seu comentário, aquilo que você concordou, que talvez você discorde, ou queira reverberar juntamente com a gente aqui. Nosso intuito é sempre glorificar o Senhor Jesus e edificar a igreja dele. Então a gente espera poder ter abençoado a sua vida mais uma vez. A gente tem mais novidades aí, né, Samuel? Mais pra frente aí tem mais coisa boa aí, né? Coisa chegando. É isso aí. Mas ó, Deus abençoe a sua vida. Até uma próxima. Deus abençoe. Valeu.